Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no canal da CryptoTrade. Hoje, dia 7 de março de 2025, agora são aproximadamente 8h05 da noite nessa sexta-feira, véspera de final de semana. Vamos começar aqui rapidamente pelo nosso calendário econômico. Tivemos 3 eventos pré-agendados no dia de hoje, pelo período da manhã. Saiu aí o resultado do ganho médio por hora trabalhado, resultado mensal, né, referente a fevereiro lá nos Estados Unidos, equivalente aí à projeção que era de 0,3. Em relação ao payroll, resultado veio abaixo aí da projeção, pessoal. Foram criados aí para o mês de fevereiro 151 mil novos postos de trabalho em relação à taxa de desemprego um pouquinho acima da projeção que era de 4%. Vindo aqui para as três principais bolsas, todas operaram no positivo, em vista aí, pessoal, do resultado que veio abaixo do esperado, provavelmente pela sinalização do Fed em reduzir juros já agora no mês de junho. Então, o Fed basicamente sinalizou, né, o crescimento de emprego nos Estados Unidos aí pelo mês de fevereiro, em relação a 151 mil vagas, e inclusive essa, esse número, né, está bem acima aí da taxa de crescimento mensal, que variava aí entre 80 mil e 100 mil novos postos, né? Inclusive o diretor do Fed, Christopher Waller, disse na quinta-feira, no caso ontem, né, que consideraria aí um nível saudável de criação de empregos. Então eu acredito, pessoal, que pela essa sinalização do Fed, né, em relação à possibilidade de corte na taxa de juros já agora para junho desse ano, né, a gente sabe que isso acaba criando aí um certo otimismo para os mercados de renda variável, e a gente teve aí um menor ruído, né, no dia de hoje em vista do que foi o resultado. Então, olhando aí de uma forma mais macro, periférica, né, mesmo com o resultado vindo abaixo, a gente ainda tem um mercado de trabalho teoricamente forte nos Estados Unidos, uma inflação que vem sendo controlada, e também vai depender muito aí, né, dessa guerra tarifária sendo adotada aí pelo presidente Donald Trump, né? Inclusive, a gente terá, né, uma noção de como isso irá refletir na economia como um todo nos próximos meses. Então, acredito que seja aí um catalisador para o dia de hoje em relação, né, à postura das três principais bolsas, né? Tivemos todas operando aí no positivo, S&P alta de 0,55, Dow Jones 0,52 de alta e Nasdaq subindo aí 0,70%. Pessoal, já no Bitcoin tivemos aí um dia importante, né? Tivemos um encontro na Casa Branca com alguns dos fundadores aí de diversos projetos responsáveis por fundos, gestores, um comitê para discutir aí, né, os próximos meses, né, de como o governo iria atuar frente, né, a essa nova tecnologia. E ao que parece, a gente sentiu um pouco de falta, né, de anúncios, né, que pudessem trazer aí um certo otimismo, né? Então, a própria manchete aqui no Valor Econômico cita aí a falta de anúncios no Crypto Summit, ocasionando aí, né, pessoal, a continuação descendente do preço, né? Ou seja, tivemos mais um dia de queda no mercado. Evidentemente, a gente esperava, né, a possibilidade do Tesouro adentrar, né, com recursos públicos juntamente ao que já estava dentro da reserva, que eram bitcoins confiscados por atividades ilícitas, né? Essa era a nossa expectativa, era algo que seria fundamental,
né, para induzir aí os compradores a buscar níveis superiores de preço, né? Como a gente sabe, o que move preço é evento e não tempo. Então, se eu tenho, né, um estado, um governo, um país, né, comprando criptoativos, né, a gente sabe que esses caras têm a capacidade de mover preço e isso era a nossa expectativa. Óbvio que a gente querer é diferente de se concretizar, mas, né, infelizmente, ao que parece, né, foi sinalizado aí a reserva apenas com os bitcoins que foram confiscados aí, pessoal, ao longo desses últimos anos, né, fruto de atividades ilícitas, né, onde o governo americano manteve aí esses bitcoins encarteirados, né? Então, aqui cita, né, que o governo não adquirirá ativos adicionais para a reserva, além daqueles obtidos por meio de processos de confisco, né, esclareceu o Sachs. Então, isso pode ter sido aí um, um catalisador, né, para um dia a mais de queda aí no mercado, sem muitas alterações dentro da estrutura de preço que já estávamos trabalhando. E, obviamente, vamos aguardar, né, para que um cenário ou até mesmo algo que possa vir de fora venha a impactar de forma positiva. No momento, a gente mantém aí, pessoal, que a gente vinha estudando aí diretamente no gráfico, sem a necessidade de maiores atualizações. Então, partindo aqui para o gráfico, a gente percebe a mesma estrutura aqui, pessoal. Houve aí, óbvio, uma certa volatilidade, né, a partir do início do comitê lá nos Estados Unidos, mas nada tão significativo ao ponto de alterar a nossa estrutura. Então a gente percebe que o mercado vem respeitando aqui, né, o nosso suporte diagonal que foi traçado ontem. A gente sabe que, né, a perca desse suporte, a gente poderá ter os vendedores atuando em blocos na iminência de buscar níveis inferiores de preço, né? A região mais forte, né, para uma eventual retração por parte dos compradores seria na proximidade aqui dos 78 mil dólares. Evidentemente, né, existe a necessidade da confirmação de rompimento, né, pessoal? Então, preciso ter aí pelo menos 2 candlesticks no tempo gráfico de 4 horas fechando abaixo aqui dessa região, ou utilizando aí também, né, o tempo gráfico diário como uma referência aí de confirmação. Então, até o momento a gente tem, né, uma briga dentro dessa região, os compradores tentando atuar, né, na iminência de manter o preço acima, mas evidentemente quando a gente analisa volume, né, o volume vendedor vem sobressaindo, né, a gente tem uma estrutura de preço descendente, né, com topos cada vez mais baixos, então dificulta aí um pouco o cenário dos compradores. É óbvio que geralmente, né, ou na maioria das vezes, a partir de sexta-feira à noite tende a cair o volume, né? A gente sabe que geralmente a partir do domingo aumenta o volume de negociação no mercado, então a gente poderá ter aí algo mais em consolidação, evidentemente não é 100%, né? A gente utiliza probabilidade em vista das amostragens anteriores e basicamente é isso, né? A gente olha no diário aí, né, os vendedores batendo o dia inteiro, volume vendedor é expressivo, né, pessoal? Quando a gente olha no semanal, a mesma coisa. A gente tem tanto diário quanto semanal trabalhando com preço abaixo da média de 20 períodos. Então, até o momento, nenhum indicativo aí de que os compradores tomarão as rédeas ao ponto, né, de começarem uma movimentação mais ascendente. Então, vamos permanecer, né, com essa estrutura. A gente tem aqui potencial conflito de interesses, né, uma estrutura de topos descendentes, uma estrutura de fundos ascendentes, mas a gente percebe volume vendedor sobressaindo, né? Em tempos gráficos maiores, a mesma coisa, e o cenário fica cada vez mais difícil aí para quem está esperando, né, uma eventual retração por parte dos compradores na proximidade aqui
destes níveis de preço aqui, pessoal. Então, basicamente é isso. Vamos acompanhar de perto. Essa é a estrutura, essas são as regiões, né, os níveis na qual você deverá estar por dentro aí até a próxima análise de segunda-feira. Para fechar a análise de hoje, pessoal, rapidamente aqui no livro de ofertas, a gente percebe no lado dos vendedores um livro bastante diluído, sem acumulação de lotes. Já na parte dos compradores, se eu não me engano, na proximidade dos 78, a gente já vê uma maior acumulação de lotes, principalmente aqui na região dos 80 mil dólares, pessoal. A gente tem quase 26 milhões de dólares posicionados aqui. Então, obviamente, né, reforça que na proximidade dessa região aqui, né, nós poderemos ter aí os compradores tentando atuar na iminência, né, de manter aí o preço acima deste nível de preço. Então, vamos acompanhar, vamos ver aí como é que o mercado irá se desempenhar. É um cenário bastante desafiador aí para os compradores, evidentemente diante de todas essas evidências aí, condicionantes que foram passadas para todos vocês. Beleza, pessoal? Então é isso. Finalizando aqui mais uma análise. Agradeço sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Uma boa noite para você, um grande abraço, um excelente final de semana e até a próxima.